Neste vídeo iremos abordar de uma forma simples e rápida como fazer gráficos. Portanto, para fazer gráficos essencialmente iremos precisar de dados. Esses dados devem estar colocados numa tabela. Portanto, vamos utilizar esta tabela como exemplo e iremos ver apenas algumas questões a ter em conta na realização de gráficos. Para inserir gráficos, temos o separador inserir e temos aqui os vários tipos de gráficos, os mais utilizados, os de colunas, linhas, gráficos circulares, de barras, de área, de expressão e outros que são utilizados em situações mais específicas. Iremos focar essencialmente nos mais comuns, gráficos de colunas, de barras ou linhas circulares. Portanto, o primeiro princípio que devem ter em consideração ao realizar um gráfico é a seleção dos dados. Portanto, se eu quiser inserir um gráfico, por exemplo, de colunas, neste momento não tenho nada, porque o que eu tinha selecionado anteriormente era uma célula simplesmente vazia. Portanto, vou eliminar o gráfico. Portanto, a célula que estava selecionada era a célula G5. Portanto, se eu quiser fazer um gráfico, por exemplo, relativamente a estes valores que aqui estão, poderia começar por selecionar os valores, inserir o gráfico e agora sim já tenho alguma informação. Mesmo assim, essa informação podemos dizer que está muito incompleta, portanto falta-me mais informação. Portanto, daí o cuidado de selecionar os dados de forma correta para a elaboração do gráfico. Vamos novamente eliminar e agora vamos olhar para a tabela com mais atenção. Portanto, temos aqui os vários países, temos os meses e temos os dados em si. Portanto, são as três áreas principais que devem constar à partida no gráfico. Portanto, se eu quiser fazer um gráfico selecionando esta área toda da tabela, portanto a abranger todos os dados e a seguir for inserir gráfico de colunas, agora sim já tenho um gráfico mais apresentável. Portanto, neste momento já tenho a informação toda que me interessa. A partir deste momento podemos começar a explorar a questão das formatações específicas de cada gráfico, em que posso vir mexer nelas, por exemplo, as barras. Reparem, posso alterar a formatação se eu der dois cliques, portanto, entro na parte da formatação do gráfico. Neste caso estou na série de Portugal, corresponde ao azul, posso mudar as cores, por exemplo, vamos pôr aqui um verde, posso fazer os contornos. Portanto, isto a nível da série que corresponde aos valores de Portugal. O que é que nós podemos fazer mais a nível de formatações? Título do gráfico, neste momento, não tem nada, só tem informação a dizer título gráfico, pode estar visível ou não. Portanto, reparem, isto no online é muito simples porque podemos ir ativando e desativando opções. Portanto, temos aqui as opções de formatação disponíveis. Claro que temos de ter o gráfico selecionado, não esquecer desse pormenor. Portanto, todas as opções que nós neste momento temos para formatações encontram-se aqui disponíveis. Também temos as formatações cá em cima, em que podemos dizer onde é que queremos algum tipo de informação. Se queremos o sobreposto, isto relativamente ao título, os títulos dos eixos, as legendas, os vários formatos, se queremos etiquetas de dados, se queremos tabelas com dados, os eixos. Portanto, este tipo de formatação também pode ser feito de forma rápida cá em cima. Por exemplo, o título do gráfico. Se eu quiser um título do gráfico, neste momento, por exemplo, acima, não está em cima. Posso colocá-lo, por exemplo, sobreposto e centrado. Portanto, reparem, já foi para cima do próprio área do gráfico a nível de dados. Portanto, todo este tipo de exploração pode ser realizada com calma e depois devemos chegar à conclusão, por exemplo, neste caso seria, vamos imaginar que o título deste gráfico seria, por exemplo, vendas. Então, podíamos pôr vendas. Reparem, estou a fazer a alteração aqui, devia ter feito
aqui diretamente, mas pronto. Se quer sobreposição acima, portanto, as opções que nós temos aqui deste lado são exatamente as mesmas que nós iremos encontrar aqui. Portanto, claro que aqui temos a funcionalidade, podemos mudar os tipos de letra, podemos mudar as cores, portanto, temos o título do gráfico, nível de legendas, se queremos legenda ou não queremos legenda, por exemplo, podemos chegar aqui e desativar as legendas. Portanto, estas funcionalidades é uma questão de depois ir explorando em função da necessidade. Portanto, os eixos, a largura do intervalo, tudo isto pode ser ajustado. Particularidade. Neste momento nós fizemos um gráfico com a tabela como um todo. Suponhando que, neste caso, queríamos fazer um gráfico e neste caso, não vou eliminar, vou só deslocá-lo aqui para o lado, vamos mantê-lo aqui ao lado, vou ficar um pouco mais afastado. Vamos fazer outro gráfico, neste caso, suponhando que eu apenas quero o gráfico relativamente ao mês de janeiro. Neste caso, também seria simples, selecionava a área, os países e o mês, e inserir. Agora vou fazer um gráfico barra só para variar. E neste momento tenho o mês de janeiro. Nível de formatações. Então aqui, para poder vir ao formatar, abre o separador aqui ao lado, portanto, permite-me fazer as formatações de acordo com aquilo que eu desejar. Nada de extraordinário. E agora, imaginando que eu queria o mesmo tipo de gráfico, mas, por exemplo, relativamente só ao mês de março. Então, neste caso, teria que selecionar esta informação, saltar por cima dos meses de janeiro e fevereiro e selecionar o mês de março. Como é que esse procedimento é feito? Seleciono a coluna, carrego no Ctrl e seleciono as outras colunas. Portanto, neste caso, estou a saltar por cima destas duas. Devem ter atenção, por norma, para evitar confusões a nível de produção do gráfico. Se selecionando de cima para baixo, manter a lógica de cima para baixo, para evitar que possa ocorrer falhas. Procedimento seguinte, voltar novamente a inserir gráfico de colunas, por exemplo, e já cá temos relativamente ao mês de março. Se eu quiser fazer uma comparação, por exemplo, entre janeiro e março, seria o mesmo procedimento. Selecionava, salta por cima do fevereiro e inserir novamente. Agora vamos, por exemplo, para gráfico de linhas. Claro que depois, é assim, estas situações aplicam-se consoante os casos. Este, se calhar, não seria o mais indicado para este tipo de análise. Portanto, mas reparem, temos o janeiro e o março. O mesmo se aplica se eu quisesse, por exemplo, fazer a comparação entre, neste caso, os meses de janeiro, fevereiro e março, entre Portugal e França. A lógica seria exatamente a mesma. Selecionava, neste caso, esta área, saltava a Espanha, selecionava, inserir gráfico, colunas. Portanto, e neste momento tenho apenas estes dois países. O resto depois prende-se com formatações típicas, em que podemos vir a alterar várias opções. Portanto, vou corrê-las aqui todas só para ficarem com uma ideia do que é que poderão encontrar. Por exemplo, algo que pode ser útil, por exemplo, a definição dos eixos. Por exemplo, imaginem que para evitar que fique num espaço tão vazio, eu posso definir as escalas. Imaginem, por exemplo, como o valor mais baixo que eu aqui tenho está acima dos 200, eu até poderia chegar aqui e dizer que o meu valor mínimo de gráfico seria o valor 200. E sabemos que o valor máximo não passa dos 512, podia dizer que o máximo, em vez de ser os 600, podia ser 550. Reparem, isto às vezes é importante até mesmo para quem analisa gráficos. A nível de escalas, as escalas são importantes. Portanto,
reparem, isto não começa no 0. Portanto, é assim, começa já no valor 200. Depois temos as séries, podemos mudar os nomes, as cores, neste caso temos 2 séries. Ainda poderemos muitas vezes alterar aqui, trocar as colunas com as linhas. Claro que ao fazer este tipo de procedimento iremos perder as formatações do gráfico e possivelmente perder o tipo de gráfico que nós pretendíamos realizar. Neste caso eu estou a analisar apenas Portugal e França. Se for trocar, de certeza que... Reparem, tenho Portugal, França. Reparem, andei para trás, para a frente, portanto já tenho aqui a Espanha inserida aqui no meio. Portanto, este tipo de formatação muitas vezes origina que se perca as formatações e tem que refazer tudo de novo. O resto não é complicado. Os cuidados que devem ter é apenas com a questão de selecionar a informação, que é o principal relativamente aos gráficos. Só para ficarem com uma ideia, por último, quando vocês estão nos gráficos, separador de gráfico, a seleção de dados por defeito, ela fica aqui. Poderíamos fazer esta seleção manual, o que muitas vezes não é assim tão linear, mas portanto, o online tem estas limitações. O que não acontece no físico, porque permite fazer mais, ou seja, obter mais funcionalidades de trabalho. Vamos ficar por aqui, o resto é explorar.